que saudades que eu tava de vocês, de estar aqui ao vivo. Que delícia! Como eu gosto desse programa, gente. Agora, hoje, o papo vai ser bem sério, muito delicado, inclusive, porque envolve a segurança dos nossos filhos na internet. Isso é um assunto muito complexo. Antes de eu falar desse assunto, eu quero fazer uma despedida. Essa semana, perdemos uma cantora que marcou gerações de talento, muita personalidade. Ângela Rorô. Eu já entrevistei uma querida. Para homenagear essa grande artista, vamos relembrar um pouquinho da carreira dela. Coloca aí. Nossa, passada com essas músicas, são músicas lindas, né? Então, Ângela Rorô, obrigado por fazer da sua vida um ato de coragem e muita arte, né? E cada música que a gente fica até arrepiada. Um abraço para os familiares e para os fãs. Descanse em paz. E hoje o programa, como eu falei para vocês, é um programa bem sério. É um alerta para você que é pai, mãe, responsável por menor de idade. Existe uma vida nesse computador, nessa internet, que a gente às vezes não sabe. A denúncia do Felca sobre a adultização infantil chocou o Brasil. A gente parou para assistir, né? E terminou na prisão dos influenciadores. Agora, gente, é muita coisa, é um esbrema, é uma loucura, porque a gente não sabe o que eles estão fazendo, então a gente tem que assistir. Mas você sabia que o Felca denunciou e é só a ponta do iceberg que realmente as coisas que aconteciam na casa do Ítalo. Então, vamos nos preparar, porque pela primeira vez na TV ao vivo, uma testemunha ocular vai revelar detalhes das gravações com os menores de idade. Os crimes podem ser ainda piores. Chama todo mundo, porque o Super Pop vai te ajudar a proteger os seus filhos dos perigos da internet. Roda o nosso programa de hoje. Nós temos aqui uma testemunha ocular que viu muitas coisas que talvez nem sabemos ainda. Cadê a testemunha? Ela já está aí? Mostra pra gente, produção. Já está aí, estou vendo a testemunha aqui no telão. E hoje, então, vamos saber coisas diferentes do que já saiu na mídia. Eu vou para os comerciais, chama todo mundo para assistir. Se você quiser proteger os seus filhos da internet e saber o que realmente aconteceu, fique com a gente. Vou rapidinho e já volto. Estamos de volta. Eu estava com saudade de fazer um Super Pop ao vivo e hoje, por uma causa tão nobre, que a gente precisa proteger os nossos filhos, as crianças, os filhos dos outros, não é só os nossos, não são só os nossos, gente. Essa questão da internet, a gente às vezes não sabe como lidar, não sabe o que está acontecendo, precisamos estar atentos. Por isso que hoje nós temos aqui também uma testemunha ocular do que estava acontecendo nessa rede de pedofilia. Eu vou falar com as pessoas que estão aqui no meu palco. Antes disso, vou mandar um beijo para minha fona, a Silvia. Silvia, a voz está on. Vamos lá. Rafael William, boa noite, bem-vindo. Boa noite, Lu. Prazer estar aqui com você. Por um assunto tão sério, né? Com certeza. E pelos nossos filhos, os filhos dos outros. Pelos nossos filhos, né? Esse caso, né, que foi levantado pelo Felca e que tomou conta do Brasil, né? As pessoas começaram a reparar mais, a olhar mais essa situação ao redor. E você que foi artista mirim, sabe que é uma coisa bem sensível. Existe assim uma linha bem tênue. Inclusive, a nossa próxima convidada também, que é a Kátia Paganotti, também foi artista mirim, como o Rafael. Bem-vinda. Obrigada, Lu, pelo convite. É sempre muito bom falar de coisas sérias, que agrega na vida das pessoas, que a gente pode contribuir. É muito bom, porque nós temos filhos. Eu tenho uma filha de 15 anos. É isso, que nem eu. Tem coisas que eu nem sei e ela que me passa, sabe? Exato. A gente fica flutuando. Então, esse programa é bom para isso. É bom para isso, para que a gente aprenda também mais, escute e dê nossa opinião. Obrigada aqui pelo espaço do Super Pop. Obrigada a você e a todo mundo aí que está assistindo a gente. O Super Pop faz muita festa, mas a gente faz coisa séria também. Você começou com quantos anos? Eu comecei a trabalhar com 5 anos de idade. Então, na Xuxa, com 11. Ok. Eu vou falar agora com a Liz Andréia, delegada de Polícia Civil de São Paulo. Boa noite, delegada. Obrigada pela oportunidade. Muito obrigada pela presença. Vou falar também boa noite para o William Borghetti, especialista em comportamento adolescente. Nossa, é difícil, né?
Exatamente, com a visão da neurociência, né? Sim. Como a neurociência enxerga esse cérebro adolescente tão impulsivo, tão É uma loucura, né? complexo, né? Que é uma loucura para todo É mundo, né? verdade. Mas que o adolescente tem essas complexidades desde que o mundo é mundo. É que a então gente vê- esquece, depois que a gente passa da adolescência, a Aí gente é- esquece como a gente se sentia, porque é um desespero, uma ânsia, é uma coisa muito diferente do que ser um adulto, né? Essa transição entre criança e adulto é uma coisa muito, assim, vamos lá, desproporcional e louca. A criança, o adolescente, ele tem muitas emoções, né? E você falou uma coisa importantíssima que é a gente esquece. Então, A gente às vezes, esquece. reunião de pais, assim, você fala... a molecada faz bagunça e pula e não presta atenção na aula. Falar aqui a gente era todo mundo anjo, assistia a aula, A gente respeitava, e esquece. as crianças de hoje não respeitam. É adolescente. Bom, mas o que a gente está falando aqui é uma coisa muito, muito mais grave, né? A gente sabe que muitas famosas começaram a trabalhar bem cedo. E muitas, agora adultas, reclamaram de como foram adultizadas. Então, naquela época, será que era normal? Será que a gente não sabia? Será que prejudicou ou não? Coloca aí. Olha, para começar, eu vou falar uma coisa. Vamos parar de perguntar para a criança: você está namorando? Você tem namoradinho? Pergunta pro meu filho e fala: gente, ele é criança, não está namorando. Por que o povo sempre faz esse tipo de pergunta? Por que faz esse tipo de pergunta para a criança? Quer apressar tudo? Pois é, e tem essa coisa da pergunta ser Não divertidinha, acho todo engraçado. mundo dá risada. Exatamente. Mas aí quando a gente para avaliar o mal que aquele constrangimento causa em prol do entretenimento ali das pessoas, a gente E vê o todo quanto que é mundo absurdo. faz, viu? É uma coisa meio geral. Todo mundo pergunta pra uma criança: tá namorando? além de perguntar, tá namorando, você tem uma amiguinha ou de filho de um amigo, ó, só namorada. Ah. Ai, que casal bonitinho. É uma criança verdade, de não é? 13 anos, gente, fica forçando uma barra. E que se você que está na sua casa, está assistindo, você faz isso, para de fazer, porque às vezes a gente faz sem saber, então vamos lá. Criança não namora, é uma frase, criança não namora. Vai começar a namorar, não vai parar mais. Então vamos esperar, né? Vamos deixar a criança ser criança. Agora, a gente falando de artista, né? Que vocês dois começaram muito cedo. Existe uma diferença em trabalhar de artista e se sexualizado? Porque tem novela que tem criança, tem filme que tem criança. Qual é a diferença para você, Rafael? Com quantos anos você começou? Bom, Lu, eu comecei a trabalhar aos 9 anos de Então, idade. criança. Né? E eu me formei ator. Eu me formei ator com a Célia Helena, com a falecida Célia Helena, há 11 anos, 12 Sim. anos, ator profissional. E eu não vejo que eu fui adultizado. Sim, era um trabalho, você sabia? Não, e era uma coisa que era natural minha. Né? Então, desde o momento que eu cheguei para minha mãe, falei: olha, mãe, eu faço melhor que aquele menino da TV. E eu ia para os testes, ia para as gravações, eu ia de ônibus. Sim. Não sei se eram outros tempos. Tá. Por mais que eu veja que ela tem uma capacidade enorme nessa área, eu não Vamos posso. esperar para ver o que acontece. Exatamente. Ela fala: papai, eu quero ser veterinária, papai, eu quero ser advogada, é isso Vamos que ela quer esperar ser. pra ver. É. Kátia, você começou muito cedo, como você falou, 9 anos, Isso, né? 5 anos. 5 anos. Como que começa com 5 anos? Então, eu comecei em Brasília, né? Eu sou carioca, fui para Brasília. Minha mãe foi tentar a vida no ministério, né? Na época era Sim. tudo muito novo. E aí, minha mãe abriu uma loja no shopping chamada Moda Rio. E dentro do shopping tinha os desfiles Tá. das lojas, né? E aí eu comecei a desfilar para uma amiga Mas da minha quem pediu? mãe. Você que pediu? Não. A amiga da minha mãe falou desfila assim, aí. desfila aí, sabe? Aquela coisa de coleção Sim. do shopping. E eu comecei desfilando e minha vida foi entrando aí dentro do mundo artístico naturalmente, Sim. sabe? Não foi nada também que minha mãe achou que eu tive... Ah, não, tem que ir. Foi uma coisa natural. Foi uma coisa natural, que eu gostava, que eu também me destacava entre as pessoas, entre as crianças, né? Bonitinha. E com quantos É. anos você foi pra E aí eu entrei pra Paquita com 11 anos. Criancinha também. Criancinha também. Com 11 anos eu fui emancipada pela minha mãe. 11? 11. Naquela época, Tem 11 idade anos. Eu tinha, mínima pra ser mãe? com Com quantos Podia, anos pode ser sim. na emancipar uma época criança? podia. Podia, na Hoje, época podia 16 em oito- anos. é, 16, não hoje pode é emancipar 16. com 11. Eu também fui emancipado também quando eu comecei a viajar com o polegar. Sim. Então a gente Isso. viajava muito, então eu fui emancipado, acho que eu tinha uns 13 anos. Os pais mais ou acompanhavam? menos. Não. Não. Eu fui emancipada também, mas eu já tinha 16. Não, eu tinha 11 anos, até porque eu tinha que viajar muito, né? Na época. E também, eu, tipo assim, tinha conta no banco, porque eu já recebia. Sim. Eu tinha carteira assinada, que na época podia, hoje em dia não pode mais, né? Minha carteira começou a ser assinada em 88. Sim. Entendeu? Então, assim,
Tudo foi antecipado naquela época, mas tudo muito naturalmente. Não foi nada agressivo ou imposto para aquilo ali. Tanto que na nossa época, que a gente era meninas, né? Usava, assim, uma bota, um shortinho pequeno, uma roupa até que trazia uma sensualidade, mas não era tão visto como hoje, de repente, tivesse meninas cantando com aquela roupa. Mas será que, por exemplo, o seu olhar naquela época, obviamente não tinha maldade. Mas você acha De que... muita gente deveria ter. Eu, tá? é isso que eu Porque queria saber. muita gente já falou pra mim, naquela época, sonhava Shortinhos. com aquele sortinho cheio. Então, só que a gente tá falando de uma criança de 11 entendeu? anos, né? É. Só que falaram agora. Porque Então, naquela naquela época, não. Eu vou até falar aqui. É que agora tem internet, né? Agora tem internet. Naquela época não tinha. Então, assim, era mais difícil chegar até a gente também. A Marlene tinha. Isso eu não posso nunca Ela falei. tinha um cuidado, Tinha né? um cuidado gigantesco. Tanto que tem um caso que os meninos iam tocar lá. É verdade. O Polegar ia tocar lá. Quando o Polegar ia tocar Ela lá, tirava todo mundo. ela chamava a gente na suíte cuidava, e falava assim pra gente, os meninos vão vir aí, eu não quero uma de vocês olhando pra eles, senão vocês Ela vão era pra cuidadosa, casa. era. Sim. Você não tá sabendo. Mas não Vocês estão adiantou, né? sabendo? Lembra? Mas não adiantou, né? Não adiantou, mas lógico, Mas ela meninada, tentava. né? Mas ela cuidava, ela falava, não senta no colo de ninguém. Se algum tio que vocês convivem Ela todo dia falava. falava assim, senta aqui, não senta não. Gente, eu odeio Você esses no mal tarados. senta no colo do seu pai. Então, assim, a gente veio numa vida rigorosa já do pai e mãe, a criação era outra. Então, tá? mas você sabe o que eu acho? Bom, é que não tinha internet, né? Então, por Não, exemplo, se não alguém tinha. quisesse escrever alguma coisa no jornal, que demorava, era só pro dia seguinte, a pessoa tinha que ensinar isso, né? Sim. Exato. A pessoa era uma coisa muito mais, vamos dizer assim, difícil, porque se a pessoa bota uma foto de uma criança numa revista, faz um comentário sexual, essa pessoa tinha uma assinatura, ela tinha como a gente ver quem fez, quem não fez. Hoje em dia tá meio... Não era tão escondido, Tá né? meio- Porque você, é. hoje em dia, na internet, Você não sabe você quem pode fez. agredir uma pessoa, deixar um recado sem saber. Porque ela pode ser um hater, ou pode fazer um Instagram falso, sabe? E tem um alcance pode ser um muito homem se maior, vestindo né? de mulher, entendeu? Então, assim, Olha, o é difícil, Felca né? não teve medo de expor influenciadores que enriqueceram às custas de exploração de menores de idade. Isso é verdade, são menores de idade. A denúncia revelou um perigoso mundo de abusos, de sedução na internet. É isso que a gente está falando. A internet é perigosa. Vamos assistir. Olha, em meu nome, em nome da Rede TV, vou agradecer o Felca por essa denúncia corajosa, por ter parado e prestado atenção. Porque, às vezes, a gente precisa, como uma sociedade como um todo, reparar no que está acontecendo. Uma pessoa resolveu realmente delatar isso e para todas as crianças isso foi importante. E agora, daqui a pouquinho, vou ter aqui uma testemunha ocular que estava na casa do Ítalo Santos quando essas coisas estavam acontecendo. Ele está aqui no Sete à Parte, já está aqui com a gente. Daqui a pouco eu vou convidá-lo para conversar, porque eu quero entender. Uma pessoa que estava lá dentro, ele ainda não falou ao vivo para ninguém. A gente vai entender o que ele viu, o que é verdade, o que era mais verdade. O fato é o seguinte, gente, criança é criança. A gente não pode expor uma criança de 12, 13 anos rebolando. E a mãe ganha dinheiro, Eu gente. achei nojento. A eu achei mãe ganha pior. dinheiro. Eu achei isso. A mãe é o fim final. Se houvesse um comparativo, o que A essa mãe. mãe fez com Não, essa pelo amor de menina, Deus, isso não é mãe, aos né? 14 Desculpa, anos não de é idade, mãe. vendendo conteúdo privado da menina aos 14 Isso não anos é de mãe, idade. Essa mulher não foi presa, não, doutora? A mãe pode fazer o que quiser? Qual que é o... Não, assim, Ela tava o alcance? tem cafetinando. limites. Não, tem limites legais. A mãe e o pai, ele é responsável por todos os atos do filho, segundo o ECA, né? Agora ainda nós temos o ECA digital, que foi recentemente aprovado. Então, mas o que nós vemos, muito além disso, o que a gente vê no núcleo, eu coordeno hoje o Núcleo de Observação e Análise Digital na Secretaria de Segurança Pública de São Paulo, no qual 9 policiais civis estão infiltrados nas redes sociais e Dos plataformas pedófilos, né? digitais 24 horas por dia, 7 dias por semana. Ficam ali ligadíssimos. Exatamente. Inclusive, enquanto a gente está aqui, nós temos uma equipe, né, de prontidão ali, vendo tudo que acontece. Porque, assim... Tem que se passar por criança, tem que ficar ali bem infiltrado. Na né? verdade, nós funcionamos como observadores digitais, né? Sim. Nós não conseguimos interagir, mesmo porque tem toda uma cadeia de custódia, Tá. de provas a ser respeitada. Mas o mais importante é, quando o VT disse os pais estão preparados para isso,
o que a gente nota nitidamente não estão, Não né? estão. Falta letramento digital para os pais, falta educação digital para os filhos. Sim. Aquele conselho que a gente recebia quando era mais novo, não fale fala com com estranho. estranhos. Tem que ser na internet. Exatamente, porque assim, o agressor, o pedófilo, ele não tem pressa. E a criança acha que está falando contra a criança. Exato. Ele não tem pressa, ele não precisa mais sair de casa casa, para ter vítimas, né, em potencial. E o Felca, ele foi também... as pessoas antagonizaram ele. Ele não teve isso? Ele não estava sendo ameaçado e você foi lá de prontidão? Não teve uma história que Isso, ameaçaram ele foi- gente? O cara exato. denunciou pedófilos. Ele foi ameaçado, ameaçado. tanto ele quanto a psicóloga que gravou o vídeo juntamente com ele. Ela nos procurou, né, procurou o núcleo e nós conseguimos chegar nesse ameaçador que não só ameaçava, ele também armazenava Ah, ele conteúdos, consumia. Ele praticou inúmeros estupros virtuais, fazia com que as vítimas se automutilassem. Eu Como estou é que é o dizendo... estupro virtual? O estupro virtual, na doutrina e na jurisprudência, é muito claro que não precisa haver o contato físico Sim. para que se caracterize Pra o essa estupro. violência. Basta que quem está ali, né, e a gente percebe isso nitidamente, tenha prazer com aquilo tudo que está acontecendo. É como Isso se é fosse estupro. induzida a pessoa, a criança. Exatamente, a uma chantagem. chantageada, exatamente. Assim, tipo, estupro virtual seria pedir para a criança tirar roupa, alguma coisa Então, E nós fazer temos- a força, né? Fazer alguma coisa com que a criança não tenha, se ache impotente e faça, até não é isso? fazer Mas é alguma muito coisa que ela não importante, queira, né? é muito importante que a gente deixe muito claro que a violência não começa por violência, né? Ela começa num web namoro, Sim. num chat que tem, num jogo online, isso é muito comum. Entendi. E a partir daí a vítima cooptada, né? Ela passa a ser chantageada porque em algum momento ela mandou um vídeo íntimo, uma Sim. foto íntima. Ela e foi veja levada bem, a isso, né? exato. E eu estou falando de vítimas de 7 anos. Nem 8 adolescente, anos, né? Nem 8 anos, adolescente, né? crianças que não têm a menor percepção. Nossa, que E um loucura. caso que chamou muita atenção da equipe, foi até muito comovente, foi uma vítima nitidamente chantageada. Ela foi obrigada a matar o animal da família e introduzir a pata desse animal Para. no seu órgão sexual. Para. Isso, Para. Luciana. E isso sendo O que- transmitido ao vivo em tempo Exato. real para vários. Gente, que macabro E que eu isso. estou dizendo É muita gente aqui, doente, né? o que eu estou dizendo Exatamente. aqui não é caso isolado. A gente vê isso toda madrugada, Sim. né? Então, realmente falta essa conscientização dos Dos pais, tem que ficar. Eu acho assim, uma coisa que eu sempre fiz, e aí eu até indico, os pais têm que dar uns assertivos, assim. Então, primeiro que o computador de criança fica na sala. Exato. O problema é que agora tem um telefone, mas tem que ter a senha, tem que ver com o que está falando, tem que pegar e conversar, tem que explicar. Não adianta, que nem eles falaram. Antigamente eles falavam, olha, não fala com estranhos. Agora é o seguinte, tem que falar para a criança, a pessoa que você está falando talvez não seja uma criança. Talvez seja um adulto. A gente, infelizmente, temos que passar essa percepção para os nossos filhos. E eu tenho um filho de 14 anos e eu fico assim, ó. Porque a gente nunca sabe a maldade do outro, né? É muita gente ruim nessa E é internet. né? difícil também da gente ver, né, perceber, porque de vez em quando ele tá ali, pum, tirou. Você não vê, sabe? tem que- Realmente, você tem É que que você ver tem que pelo ganhar comportamento de exato, casa, exato, saber o que comportamento. está acontecendo também. Então, não é fácil pra gente também, né, que é a mãe e tal, que também tem uma vida agitada, que trabalha, que sai, que faz tudo. Também perceber. Você vai Mas não perceber. pode apagar o histórico, tá? Não, Se mas você apagar vai o histórico do perceber com. computador, Você vai perceber com o dia a dia, com Tem que alguma ficar coisa que está olhando. acontecendo e até com uma introdução, tipo, você não quer comer mais isso ou você não quer vestir isso. É isso. Sabe? Tem que observar o Tem que filho. observar, não tem Eu e jeito. a Aline, a gente tem uma marcação bem cerrada, É. assim, com esse negócio. A gente informa a Laura mesmo, a minha filha tem 10 anos, e eu falo, olha, filha, tem muita gente doente, tem muita gente Tem que ruim, tem muita gente que faz mal para criança, que se finge de Infelizmente, tem outra que falar. criança. Fala a verdade para ela. A Aline vira e mexe, ela pega. Tem que Pega lá falar. o histórico, vai lá ver. Não pode apagar histórico. O filho meu não apaga histórico Ela no não computador. apaga, ela não apaga. Nem ela, os meus. Aí ela Agora, vai lá, olha, Tem sempre que orienta sempre, não na pode. época Tem que que ficar tava esperto. aquele joguinho, como que era o nome, doutora? O Roblox. Roblox. Ainda Roblox. hoje é Agora, muito gente, eu vou presente. chamar para cá. A gente tem, como eu falei, uma testemunha ocular do que acontecia na casa do Ítalo Santos. Eu vou chamar para falar com a gente, que eu estou aqui com a testemunha, Eric. Bem-vindo, muito obrigada. Muito obrigado.
Eric, você trabalhava como maquiador e criador de conteúdo na casa, é isso? Sim, de quando Itacuja? nos conhecemos, na verdade eu queria agradecer a você por me dar esse espaço de poder falar mais sobre a história. Recentemente eu dei uma entrevista a respeito, mas não saiu como planejado. É melhor assim. falar ao vivo. É muito melhor falar ao vivo. E aí a gente se conheceu em 2020, bem no começo de toda essa história. Na época nem existia Esse tantos conteúdo menores assim na casa em si deles, sabe? Segura, eu vou colocar um pouquinho, porque antes mesmo do vídeo do Felca, o maquiador, que é o Eric, né, já tinha denunciado a adultização infantil praticada pelo Ítalo. Mas ele não foi ouvido como deveria, ele denunciou. Coloca aí. William, isso a criança se recupera um dia? Porque viver esse trauma que a gente está vendo, isso é meio, né, meio sério, muito sério, aliás. A grande questão é que o cérebro da criança, se a gente pensar, sabe assim, um vaso de barro bem molinho, né? Então qualquer Tá se pequena moldando. alteração, ele é muito moldável com pequenas alterações do ambiente. Nessa época, né? Tanto que se você pega traumas adultos e vai ver a raiz, normalmente ele não foi criado na fase adulta. Ele Sim. é criado na fase da infância ou da adolescência. É possível, através da terapia, fazer essa nova fase, né? A gente chama isso de neuroplasticidade, essa nova adaptação. Mas é claro que dependendo do grau desse Sim, do trauma. trauma. E uma coisa que é importante de dizer, né? É a importância dos adultos e dos pais ali no lugar, porque muitas vezes essa criança só vai ter atenção de uma pessoa, que é o abusador. Entendi. O abusador é o Porque único o que dá pai e a mãe atenção. estão correndo, não tem tempo. Exato. Não é nem de maldade, né? Sim. Mas preste atenção aos seus filhos. Eu falo isso sempre aqui. Preste atenção aos seus filhos. Vamos cuidar direito, né? Lu, Peraí, isso. Pode falar. Pode falar. posso só fazer uma pergunta rapidinho pro Pode. William? William, onde estavam os pais dessas Eric. crianças? O Érica, perdão. É. Érica, perdão. Onde estavam isso que a os gente quer pais? saber. Onde estava? Tinha Onde algum cadê os- pai? Não Alguém aparecia ligava? um pai? O que aconteceu para que os pais largassem As essas crianças lá. crianças Você que nas tava lá, mãos Eric. do Ítalo e do Euro? Então, na verdade, ele sempre fez questão de manipular a família das crianças. No meu caso, seria em específico a família da Camila. E eram propostas, gente, assim, tipo... Nossa, ele dava um salário que, na época, eu ouvi falar que era em torno de R$600. E isso já cobertava ele de fazer qualquer coisa que ele quisesse. Quantos reais? Com a 600. Então, assim, ele literalmente, com esse valor, ele comprava a vida da criança inteira. Os pais entregavam. Entregavam, não entendiam direito também o que é que ele fazia, via essa questão mais dos vídeos na internet, que era legal, mas não via tudo isso que poderia acontecer, sabe? E por isso também essa manipulação que era financeira. Qual foi a criança mais jovem que você viu lá? Assim, você falou que não sabia qual era a idade, mas assim, o que você achava? Então, era a Camila mesmo, nesse período, que A foi em Camilinha. 2020, a Camilinha. Ela, na época, tinha 13 anos e nesse momento que a gente ficou junto, amigo, enfim, ela estava prestes a fazer 14. Uma criança. Uma criança, e eu tratava ela como uma criança. Eu quase falava com a vozinha fina, assim, sabe? E eu via tudo aquilo e falava, não, isso aqui não tá certo. Minha família me ensinou muito bem que isso aqui tá errado. Sim. Eu não sabia bem como que eu poderia verbalizar E a esse Camilinha errado. foi a que engravidou, né? Exato. Ela engravidou, ainda era Criança. né, criança. E foi você estava nessa época, foi de alguém de lá de dentro? Não, foi não. de um adulto? Não. Você Essa sabe? questão da gravidez foi recente, foi bem agora. A minha experiência foi em 2020, então fazem 5 anos. Entendi. E aí você vê que isso não é de agora. Não. Não Isso é de acontece há agora. muitos E quando anos. juntava aquelas crianças todas rebolando, porque eram umas crianças bem novinhas, qual que era? Como é que ele incitava isso? Então, pela minha experiência, eu acredito que ele não forçava no sentido de faz, se você não em forma de castigo, Como é que sabe? fazia? Ele não fazia isso. Era tipo assim, como ele fez comigo, inclusive, de dar a proposta de vida da pessoa. Ah, vamos fazer isso aqui? Essa é a forma que vai dar certo para você. Você vai conseguir
ficar como se fosse uma famoso. festa. Tá, mas fala isso pra uma criança de 13 anos, vai dançar na boquinha da garrafa? Sim, é por esse caminho aí. Mas Fala era como assim. se fosse uma festa, tipo, vamos botar uma música, vamos dançar. É isso? Dança na boquinha. Sim, sim, sabe? é Tipo assim, como se exatamente fosse isso. uma brincadeira, Uma vamos grande fazer um brincadeira. churrasco, E né? bebida, vamos bebida dançar. alcoólica? Rolava? Então, bebida alcoólica eu não cheguei a ver. Sim, então. Mas assim, gente, uma pessoa que ela tem a capacidade de pedir para dopar uma criança com sonífero, ela tem Teve capacidade isso, de né? fazer Por que qualquer que coisa. dopava a criança? Então, quando a gente estava nessa casa, à noite Você estava lá. eu estava lá. A gente foi amigo próximo mesmo, Sim. assim. No final de semana, se a gente tivesse alguma vontade de sair, assim, na minha cabeça eu já repreendi esse sentimento, porque eu sabia que a gente tá com a criança, a gente não sai, tá tudo Sim, certo. claro. Vamos conversar, assistir um filme, Vamos ficar qualquer aqui. coisa que seja, vamos ficar aqui. Mas ele falou, acredito que foi até numa sexta-feira, falou assim: quando a gente for jantar, coloca uns 3 dramins no suco dela, que aí vai dar muito sono, ela vai apagar, e aí quando ela apagar, a gente sai escondido. Drogava a criança. Entendeu? Então, Drogava pra Dopava, vocês, dopava. tipo, saírem a sem criança preocupar ficava- com a criança, de repente se acordasse. exato. E Dopava a lembrando criança. que a criança ficava sozinha na casa com 13 anos. Agora que eu entendi. Você era amigo? Entendi. Você era amigo É ou maquiador, você... né? O maquiador. Na época que eu conheci ele, eu tava bem no início da minha carreira, assim, sabe? De internet mesmo. Eu já trabalhava em salão Sim, como sim. maquiador. E nessa época que a gente se conheceu, eu acredito que todo mundo já viu aqui aqueles vídeos de maquiagem, de challenge, Sim, sim, etc sim. e tal. E eu fazia Sim. muito isso. Entendi. E na época tava bombando, né? Tava começando. Ele não sabia fazer, viu uma parceria muito boa em mim. Sim. Falou, vamos fazer junto, e deu muito certo no perfil dele, pra mim também, questão de visibilidade, porque Só na que época aí ele começou esse rolê todo. começou a desandar muito. E hoje eu agradeço ao universo, ao destino, sei lá, a minha família Por você também, não que ter me ficado educou lá, muito né? bem por eu não ter ficado lá e ter entendido recente, porque foram três Esse meses. também é novo, né? Quantos anos você tem? Eu tenho 25. Esse também é novo. Também é novo, né? Demora. A gente tá falando que você tinha 20 anos. Eu tinha 20 anos, É exato. um menino novo. Onde as crianças dormiam? Como é que dormiam? Tinham condições? Elas, quartos separados, meninos e meninas, era todo mundo junto? Tinham. Como é que era isso? Então, nesse tempo, inclusive, eu dormia com a Camila no quarto, Tá. junto de outra amiga nossa, mas sobre condições não era nada. Tipo, era um quarto normal. Um quarto normal, onde todos dormiam bem, E sabe? eram- Não era sobre isso, sobre a Não, estadia. Sim. E separava meninas e meninos? Não? É que nesse tempo era a Camila, eu e outra amiga. No caso, entendi. eu menino, a Camila Sim, menina, eram menina. juntos, mas assim, Sim. minhas intenções, como eu tô É falando pra verdade vocês, que você foi agredido pelo marido do Ítalo? pelo marido do Ítalo, exato. Eles estavam numa confusão que eu já tinha sido avisado, inclusive, que isso era recorrente, não era uma coisa de agora e que Briga deles. briga deles. Tudo bem, né? Qual casal não briga? Vários, não brigam É, assim. mas eu não imaginava o limite Brigar dessa é uma coisa, dessa briga. agressão é outra, né? Exato. E aí, resumidamente, nessa confusão, o Ítalo chegou a me pedir misericórdia para os outros amigos também, para que não deixasse o Euro tocar nele, porque ele poderia matar ele. E eles começaram a se bater fisicamente. A Camila estava presente A na criança situação, assistindo tudo. E chegou um momento que o Euro começou a espancar o Ítalo no quarto deles, lá da casa, e chutar a cabeça dele na quina da cama, assim. E E a eu gritaria. fiquei tão desesperado que eu não sabia o que fazer. Ninguém sabia o que fazer naquele momento. E aí que a gente chamou a polícia. A partir daquele momento, Chamaram a polícia. chamamos a polícia. A partir daquele momento eu sabia que eu não ia querer mais contato nenhum. E aí eu tentei separar eles. Aí aconteceu que o Euro, ele deu um murro nas minhas costas. Tentou entrar na casa de novo, foi essa cena do vidro que vocês viram, que quebrou a porta da casa, e a Camila estava vendo tudo isso. Que loucura isso. É uma loucura. Quanto tempo você ficou lá, Eric? Na casa em específico, eu acredito que foi em torno de uma semana, porque Foi pouco tempo. foi muito rápido e foi muito intenso ao Quando mesmo você viu tempo. tudo, você Quando eu meio vi que- tudo isso, eu falei, gente, não, isso Não aqui é pra mim. não faz E um parte garoto do meu também, porque 20 caráter. anos é um garoto também, né? E poderia ser comigo, porque depois dessa briga, no outro dia, assim,
ele mandou uma mensagem para mim, como se nada tivesse acontecendo. Eu não estava mais na casa, eu não queria mais contato. E ele falou: Eric, você topa ter uma reunião comigo? Eu tenho uma oportunidade da sua vida. Sim. Então, assim, hoje eu percebo que naquele ano ele já queria me manipular. Entendi. Então, eu acredito que muito do que aconteceu comigo é o que acontece hoje em dia, Sim. que acontecia, né? Agora não acontece mais. Exatamente. Devido ao Felca. Bom, E aí, se você não tiver Não uma tem, cabeça que é muito boa, criança. principalmente criança agora, que não, são você muito até mais tinha novos, 20 anos, mas uma criança de 13 não sabe. você se leva por um Óbvio. iPhone novo do É se ano. o pai e a mãe ainda entregam. Exato. Não, ainda participando de briga que não é da família, que não é Nossa. dele, que não tinha que estar lá, né? Olha, eu vou chamar aqui agora a Juliana Lee. Ela fez muito sucesso na infância no grupo Molecada e no início dos anos 2000 era uma versão mirim da Carla Pérez. Ela tá no ar, olha. Tudo bem, querida? Oi, Luciana, boa noite, gente, tudo bem? Tudo bem. Você começou muito cedo, né? Com quantos anos você tinha quando começou no Molecada? A primeira vez que eu fui no Raul Gil, eu tinha 5. 5? E logo a gente já... 5 anos. E logo já começou o grupo acabou, eu tinha 10. Eu entendi. E os seus pais acompanhavam? A minha mãe acompanhou tudo, desde o início. A sua mãe ficava ligada no que estava acontecendo, no Ficava. movimento. Ficava. Minha mãe, ela me acompanhava em tudo. Você dançava aquelas coisinhas na boquinha da garrafa? Dançava todas as músicas da época, né? A gente, como eu falei, a gente tá falando da época dos anos 2000, Sim, era 98, comum. 99, 2000. O pagodão baiano, o samba, era o que mais tocava, né, aqui. Então, todo mundo dançava e eu Era adorava natural. também. Era muito natural. Você, em algum momento, se sentiu naquela época, não sei se você se recorda, se sentiu mal, se sentiu colocado em alguma posição naquela época? Porque a gente sabe que era muito mais comum, era diferente do que é hoje, mas você se lembra, tem recordação? Lu, não. Naquela época era muito tranquilo, assim. Primeiro que pra gente dançar na frente das câmeras, né, pra se apresentar, fazer shows e tudo mais, tinha toda uma questão burocrática por trás, porque o juizado de menores, ele pegava muito no nosso pé, né, Entendo. no Que fato bom. de ter crianças ali trabalhando com isso. Então, os shows da molecada, eles eram só nos finais de semana, porque durante Tinha a que ir no semana colégio. o importante era a escola, né? Então eles tinham muito essa preocupação com a gente. O nosso boletim da escola, a gente tinha Sim. que apresentar no escritório, né? O Raul Gil era o nosso empresário, então a gente tinha que apresentar no escritório Sim. para ter sempre nota boa e tudo Que mais. Porque o importante era que aquilo fosse uma diversão. Tinha um e não controle, em né? si tinha todo o controle da produção aí em cima do nosso trabalho. Ufa, obrigada, Juliana. Que bom que pelo menos no seu caso deu tudo certo. Obrigada mesmo, viu? Você é muito linda. Foi. Obrigada mais uma vez. Muito obrigada, obrigada, gente. Ótima viu? noite. linda. Obrigada. Então, uma coisa que eu sinto, vou até falar aqui para os especialistas, é que na televisão é tudo muito controlado. Se eu quiser trazer uma criança aqui hoje, eu tenho que pegar a autorização do juizado de menores, tenho que explicar para que é. É bem difícil, tem todo um, né, um Até nossos sistema. próprios filhos, tá? É claro, não Entendeu? posso pegar e botar meu filho aqui não sentado para pode, falar, entendeu? tem todo um, Então- né? Agora, na internet, a gente tem uma sensação de terra de ninguém. Porque por que na televisão não pode trazer, na internet pode? Exato. E isso nos chama muito a atenção. Por quê? Porque eu cobro muito isso também. Ele cobra muito isso. O controle de redes e plataformas. A gente, ali, ao vivo, né, o tempo inteiro que a gente está infiltrado, está como observador digital, a gente vê cada coisa acontecendo Tem que ter um limite. que a plataforma não faz o mínimo de moderação. A tal ponto da gente pedir para derrubar um servidor e a criança ali, a criança que eu digo, 7 anos, 7 8 anos de anos, criança. se cortando, né, ao vivo e não derruba a Pelo amor de plataforma. Deus. Quer dizer, não tem uma IA, não tem um filtro humano Não, para não dá. que faça Não, esse não dá. controle. Então, assim, eu acho que são vários vieses, né, que nós temos que Várias observar. aí. atualizações que temos que fazer em relação à internet, né? Exatamente. Olha, o Felca também denunciou a mãe da jovem Bel Pérez. Segundo ele, a menina era gravada em situações vexatórias. Bel, agora maior de idade, se pronunciou contra o Felca e organizou um protesto. Vamos assistir. Olha, só da criança ter que viver esse estresse já está errado. Porque já está vivendo um estresse, está no embate interno ali, né? Vai, não vai, gostava, não gostava. Já de ter que viver
essa angústia já está errado. Nessa questão da Bel, eram os pais que colocavam, né? Isso, a gente estava até conversando nesses 30 os segundos pais que aqui. colocavam. Era tipo desafios que tinham com ela, né? Por isso que o Felca fala Sim, que era vexatório. situações vexatórias. Mas antes dela pôr esse vídeo, quem pôs o vídeo primeiro foram os pais dela. Não, eram os pais mesmo. Né? E era vídeo só. Tipo, tiraram Coisa nossa ruim história. pra ela, né? Tipo, a mãe Ela nem comia sabe coisa o que tá boa acontecendo. e ela comia uma coisa ruim. Constrangedor, E né? era Sim. constrangedor. E ainda mais, né? Você vê que a criança ali, ela tem dependência. É como se fosse uma dependência. É. Que tem de droga, de Claro. cigarro, não sei o que, é uma dependência. Então, assim, Ela é gostou, talvez, de dependência, ela aparecer, gostou. ela gostou da Hoje em atenção. dia, ela quer os Lu, seguidores, ela quer sim. tudo por É independência. porque eu tô falando do vídeo, ela apareceu nesse vídeo chorando. Antes, Entendi. antes do vídeo Quem chorando colocou o dela, vídeo? quem apareceu pais. chorando foi a mãe Entendi. e o pai do lado. Assim, Entendi. "Não, porque são milhões de visualizações. Entendi. São centenas de milhares de reais que essa família recebia do YouTube, devido a expor, né, fazer esses desafios com a filha menor de idade. Então, pode falar. Não, um ponto que eu queria até colocar que é importante, que é assim, há uma questão comportamental, a tal da dopamina que é tão falada, eu sempre digo assim, a dopamina ela é insaciável. Então, quando você cria conteúdo na internet por polêmica, se você estacionar na polêmica, você começa a perder seguidores, porque as pessoas sempre querem mais polêmica. Sim. Se traz pela pornografia, pela exposição, tem sempre que se expor mais. Mais e mais. E isso é inalcançável, porque nunca É acaba. sem fim. Isso é para todo mundo. Então, quando Entendi. você pensa pro adolescente, então assim, vou fazer o desafio de comer uma pimenta. Aí vem uma galera tal. Se ficar só comendo pimenta, não funciona. Entendi, Aí tem que comer a aumentar. tem que aumentar. E aí a gente está Entendi. falando de um cérebro altamente suscetível nesse momento e que tem uma expectativa sobre o pai e a mãe, que é a pessoa que deveria cuidar. E é ela que Acolher. está uma loucura. expondo, Incentivando. né? Não, e tem limite, né, gente? Você fazer uma brincadeira com o seu filho na internet é uma coisa. Uma brincadeira leve, ninguém tá aqui também dizendo que pai não pode. Eu não acredito em censura, mas não pode cometer crime, né? Tudo, a gente sabe qual é o limite, a coisa que é certa e a coisa que é errada. O adulto sabe, vai. A gente pode fazer a louca, mas a gente sabe. Não é? As pessoas fazem de louco, mas a gente sabe o que é errado com criança. Vai. Olha, eu tô aqui com a Fernanda. A Fernanda, boa noite. Boa noite, obrigada pelo convite, Luciana. Você é mãe de uma adolescente muito bonita. Quantos aninhos tem a sua filha agora? 15 anos. 15 aninhos. Gente, se eu contar para vocês que a filha da Fernanda teve um vídeo íntimo exposto, que ela foi levada a fazer, não é isso, Fernanda? Isso. E hoje eu vi você falando, inclusive, que em vez de ter tantos planos, a sua filha está pensando em suicídio. É isso mesmo, Fernanda? Sim, eu matriculei a minha filha numa escola particular e ela é uma bolsista, né? Ela fez uma prova para ser inserida dentro desse colégio. Inteligente, a menina passou na Sim, prova. passou na prova, ela junto com os irmãos. E desde então a vida da minha filha mudou. No começo do ano de 2024, ela vinha me relatando que ela sofria bullying diário. Então, eu mandava e-mail para a escola, mencionando o que estava passando, com os nomes dos alunos, e eu não era ouvida, né? E aí, depois, passou mais uns 5 meses, mandei de novo, depois das férias de julho, mandei novamente e-mail, e, mesmo assim, não tive nenhuma devolutiva do pessoal da coordenação. O que ela relatava que era o bullying? O bullying ela relatava que, como lá era um ensino que não tinha letramento racial, então era mais ligado à cor da pele. Cunhos racistas. Comentários Cunho racistas. Tipo, quando a avó dela buscava ela na escola, o pessoal falava, nossa, sua avó veio da África te buscar? Como se isso fosse um problema para começar, né? Chamava ela de cigarro queimado, chamava de diversos assim, Xingamentos, né? de xingamentos que mexia muito com o psicológico Óbvio. dela. E eu via ela muito calada. E aí muito você calada. ficou mandando e-mail. Aliás, hoje é dia 10 de setembro, é o Dia Mundial de Prevenção ao Suicídio, gente. Isso é um alerta, porque é uma Sim, criança. Sim. E você continuou lutando, falando com os professores. E aí mãe, o que...
E aí, quando foi em abril, a escola me liga, então, eu deixo eles na escola, a escola entra em contato comigo, falando que ela foi encontrada desmaiada dentro do banheiro da escola, e quem viu foi uma colega de sala. Antes disso acontecer, você já sabia de todo esse preconceito e esse racismo que ela estava sofrendo na escola? Sim, sabia. A escola também sabia, mas não dava nenhum suporte. Ficava mandando e-mail, tentando. E ela não podia usar banheiro com as meninas, não tem isso? Teve. Essa tortura. Ela tentava entrar em contato com uma orientadora pedagógica, e a orientadora pedagógica não acreditava nela, deixava ela como vítima, deixava ela mais assim, constrangida, e ela como culpada, né? Como se ela fosse culpada, deixava né? ela como culpada. Não como Coitada. Imagina todo mundo contra a menina. Sim, e assim, o rendimento das notas delas foram caindo, porque meus filhos, eles sempre estudaram em escola pública. Então, como ela foi para essa escola particular, veio um ensino totalmente diferenciado. E aí, hoje, né, ela não é a mesma menina. Ela continua lá? Não, ela saiu do colégio, né? Esse caso passou na mídia, né? Passou. Eu sei, eu Tem vi quanto esse caso. tempo? Faz 4 meses. 4 meses que aconteceu, Eu quero né? saber o Eu seguinte, também escutei. como isso tem um nome nos Estados Unidos, eu acho que chama catfishing. Como que eles convenceram ela a fazer um vídeo íntimo da sua filhinha? Sinto muito, viu? Eu tô aqui com a Fernanda, que a filha sofreu bullying na internet, depois chegou a fazer um vídeo íntimo porque forçaram. Fernanda, como que forçaram a sua filha, criança, a fazer esse vídeo? Então, no momento que eu fiquei sabendo que ela foi encontrada na escola, eu fiquei sabendo desse vídeo, né? Parece que ela sofria amizades abusivas. Para participar de grupos de amizade, ela tinha que fazer algumas ações. E uma dessas foi umas ações sexuais dentro da escola, e onde ela foi gravada e ficou desesperada. E aí foi ameaçada pelos os orientadores da escola, que iriam me contar. E aí, a partir desse momento, ela tinha que, para ir no banheiro, ela tinha que olhar nas câmeras para ir no banheiro. E em nenhum momento eu estava sabendo disso. Era tudo por dentro da escola. Coniventes. Acontecia dentro da sala de aula também, os bullies, o racismo, e eu não sabia disso. Eu fiquei sabendo depois. Dela. E aí ela, infelizmente, caiu. Porque é isso, né? A gente sabe que muitas vezes as crianças fazem esse vídeo sendo forçada. É aquilo que você falou, um estupro virtual, né? Exatamente. Sim. E aí ela Pra ser tentou o aceita. suicídio dentro do banheiro da escola, não tinha nenhum apoio. E aí a amiga da escola viu ela lá desmaiada. Fernanda, eu sinto muito de coração. Ninguém merece isso. Eu espero que a sua filha encontre, que você faça uma grande mudança. Talvez a única coisa boa que aconteça é você conseguir mudar alguma coisa para melhor para muitas crianças, milhares de crianças. Tenho certeza que a sua filha vai conseguir ser uma grande mãe. Eu espero que você consiga reaver a sua filha em perfeito estado rapidamente, tá? Obrigada, obrigada. Primeiro é o seguinte, se você quiser denunciar, diz que 100. Eu quero agradecer aqui a todos os meus convidados. Eu vou falar rapidinho. Kátia Paganotti, muito obrigada. Obrigada, Lu. Rafael William, muito obrigada. Obrigado, Lu. O Eric, muito obrigada. Muito obrigado. Fico contar tudo isso para você aqui, para o público. E agora eu tinha muito medo de falar sobre isso, agora sabe? conseguiu. Mas agora, depois de toda essa repercussão, eu me sinto seguro Obrigada, e tranquilo tá? sobre. Obrigado. Eu quero agradecer a Lisa Andréia, muito obrigada. Obrigada. E William, muito obrigada. Eu queria continuar esse programa por horas, infelizmente. Eu não consigo, senão eles terminam na minha cara, mas eu quero dizer, você tem que prestar atenção no seu filho. Seu filho é a única riqueza que você tem na Terra. Então, foca no seu filho, fica ligado nas entrelinhas. É o melhor tempo que a gente pode gastar com nossos filhos. Boa noite, muito obrigada. Fui.